Eu acredito que a maior parte de vocês, ou pelo menos uma boa parte, conheça Adrilles Jorge. Adrilles Jorge é um comentarista da Jovem Pan, ex-BBB, mas não figura lá nas grandes personalidades do Big Brother Brasil. Ele fez parte de uma daquelas edições descartáveis, esquecidas do programa depois dos anos 2010. Não anda na mesma rua de uma Lê aqui, de uma Fanny Pacheco, Ana Mari, então nem se fala. Manuela, Tirso, longe, muito longe. Augustinho, Bambam, Domini, não. Serginho Ergasti, de César, Marcelo Dourado, então, Eliezer, longe. Isso para citar alguns, e quando eu começo a lembrar das personalidades do Big Brother, eu vejo como Adrilles Jorge é uma figura pequena. Mas ele foi elogiado pelo Pedro Bial considerar uma pessoa super intelectual, é mentira, intelectual na verdade é um ignorante. Mas ele conseguiu um espaço na Jovem Pan e é um dos comentaristas do programa Pânico. E além de ser um ex-BBB, um ignorante que gosta de posar como intelectual, ele é uma ponta de lança do bolsonarismo. E por que eu estou criticando Adrilles Jorge, mesmo ele sendo um comentarista político, não é uma figura política, nem é um comentarista político, é um comentarista aí de qualquer coisa? Porque eu combato todos aqueles que enganam a população sobre a Covid-19. E além de Adrilles Jorge, nós temos outras pontas de lança na mídia que representam Bolsonaro e que falam em nome de Bolsonaro, instigando assim os apoiadores do presidente, provocando desinformação. Dentre essas pontas de lança, eu coloco o Ratinho do SBT, algumas personalidades da própria Rede TV, Rodrigo Constantino, Siqueira Júnior, o mais desprezível de todos, e o próprio Adrilles Jorge. Por que Siqueira Júnior é o mais desprezível de todos? Porque no início da pandemia ele mentiu para a população. Falou que era bobagem, que o distanciamento era bobagem, era coisa de filhinho de papai, de quem não trabalhava, e depois o próprio Siqueira Júnior pegou a doença e quase morreu. Então um cara desse é um canalha, porque ele engana a população, faz com que a população se contamine, acabe se prejudicando, até mesmo morrendo, e é uma pessoa que está por aí na televisão. Por isso que é um canalha. Desinforma a população, engana e as pessoas acabam pagando com as suas próprias vidas ou transmitindo o vírus para outras pessoas, para outros entes queridos. E eu falo sobre isso aqui no livro, E daí? Desmitificando a farsa Bolsonaro, o livro do canal. Tem um capítulo que eu falo especificamente sobre o apoio da mídia. Mas vamos falar sobre o Adrilles Jorge. Adrilles Jorge é uma figura que tem uma vozinha assim, ele fica falando, parece que faltou um pouco de testosterona. E em todas as oportunidades que essa pessoa, que esse ignorante, que esse obtuso comentava sobre a Covid-19 no programa Pânico, ele sempre dava um jeito de falar: ah, mas a Suécia não fez lockdown, a Suécia não fez distanciamento. Porque a vozinha dele é essa, tô falando. Não é um deboche, essa é a voz dele, ele tem a voz assim, falta testosterona nele. E toda hora ele ficava falando da Suécia, usando a Suécia como exemplo. Ontem saiu uma reportagem que a Suécia está completamente desesperada. Não há mais UTI na Suécia. Ela está pedindo ajuda porque o sistema de saúde colapsou. Um país do primeiro mundo, um país extremamente mais avançado em termos educacionais e sociais do que o Brasil, está passando por dificuldades porque o vírus está totalmente fora do controle, o sistema de saúde lá entrou em colapso e não há mais leitos. Esse é o exemplo de Adrilles Jorge. E é por isso que eu fico tão revoltado, porque essas pessoas, elas enganam a população. Falam que as medidas restritivas, medidas de isolamento, eram uma bobagem, eram coisa dos chineses que estão lucrando. Ele falou uma asneira dessa, uma teoria da conspiração dessa no Twitter ontem à noite. Poxa, o cara não entende, ele não vê a reportagem mostrando que a Suécia entrou em colapso e ele continua defendendo o pensamento cretino dele. E por que com o pensamento cretino? Porque ele fica propagando na rádio, influenciando as pessoas a morrerem. A morrerem. Porque ele influencia as pessoas a não tomarem as medidas e as precauções necessárias. Ele é um canalha, para não dizer outras coisas. A população, as pessoas não têm, parece que têm acesso à informação, mas as pessoas não têm acesso à informação. Você olha os apoiadores de Bolsonaro que vieram aqui no meu vídeo recente me criticar por conta do vídeo que eu fiz falando do bate-boca do Dória com o Pazuello. São pessoas simples, são pessoas humildes, elas não sabem nem ao menos escrever. Você vê que são pessoas simplórias. E esses canalhas ficam enganando essas pessoas, jogando-as para o matadouro, sendo pontas de lança de Bolsonaro. Mas por que Bolsonaro quer que essas pessoas continuem se contaminando? Porque Bolsonaro está sacrificando o próprio gado. Porque gado, eles estão indo para o batedouro mesmo.
Porque Bolsonaro precisa que o vírus continue prosperando. O Leonardo Sakamoto falou de modo muito inteligente, parece que os olhos dele abriram. Falou, não, o vírus prospera com Pazuello e Bolsonaro. Claro, porque eles são uma única coisa. O vírus e o Bolsonaro são uma única coisa. Bolsonaro precisa do vírus para que ele possa continuar com o auxílio emergencial até março, abril do ano que vem, quando ele pode aprovar ou votar a expansão do Bolsa Família. É isso que vai fazer Bolsonaro ser reeleito, um programa social. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá a pandemia destruiu Donald Trump e fez ele perder a eleição, aqui no Brasil o que pode fazer Bolsonaro ser reeleito é justamente a pandemia, porque ele pode continuar com o auxílio emergencial, garantindo assim um apoio e o voto dos mais pobres. Esse é o plano do Bolsonaro. O que o João Dória fez? O João Dória pressionou o Bolsonaro, ele vai ter que antecipar a vacina, porque caso contrário seria uma revolta muito grande por parte da população. Mas esse é o objetivo de Bolsonaro. E esses pontas de lança do bolsonarismo ficam propagando desinformação. No caso, Adrilles Jorge, Siqueira Júnior, dentre outros. É engraçado, né, Adrilles? Onde está a sua Suécia? Esse não era o exemplo? Deve ser, né? Porque é isso que ele quer fazer. Fica desinformando a população, fica desincentivando o uso de máscara, álcool gel, porque é isso que ele quer. Hospitais lotados, caos no sistema de saúde e pessoas morrendo. É isso que Adrilles Jorge quer. Porque ele é um canalha que desinforma a população, que joga as pessoas para o matadouro. Esse é o exemplo que ele ficava falando sempre na Jovem Pan. Olha o exemplo da Suécia, olha o exemplo da Suécia. E ele sabia que não era assim que as coisas funcionavam. Porque desde o passado nós já tínhamos informações sobre a Suécia ter fracassado na sua política de abertura total. Na sua política de abertura. De contingenciamento do vírus, de contenção da expansão do vírus. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha. Essas pessoas mataram outras. Adrilles Jorge, com a desinformação dele, matou pessoas porque ele influenciou as pessoas a saírem nas ruas, da mesma forma que Siqueira Júnior fez isso. E eles não vão ser responsabilizados. É impressionante. Se você gostou, se inscreva no canal, ative as notificações, me siga também no Twitter, @profileo_oficial.